Olá pessoas, tudo bom? Para mais um episódio aí para vocês. Eu cortei metade da frase aqui, tô mais louco que Robocop na chuva. Vambora! Lembrando vocês, tá? Que eu escrevi um livro, o link está na descrição, tá? Troquinho de bala, 9,90. Eu ainda não descobri se eu preciso colocar que contém promoção paga por causa disso. O YouTube não me informou nada, ninguém me falou nada, então fica sem pôr por enquanto. Se alguém me falar, aí eu ponho. Beleza, e hoje nós vamos falar de quê? Shangri-La Frontier. Sim, o nosso menino galinha Sunraku. Você não conhece Shangri-La Frontier? Bora falar dele então, tá? Shangri-La Frontier conta a história do Sunraku, esse homem galinha aí que vocês estão vendo. Na verdade ele é assim, todo divoso, né? Ele é um cara viciado em jogo porcaria, né? Famoso mestre do chorume. Pra quem já viu as lives aí, né? Que no canal, infelizmente, a gente só tem os piores momentos das lives, né? Mas quem chegou a acompanhar as lives inteiras sabe que eu joguei umas pérolas aí, umas carniças, né? Os vídeos de quinta tem alguma dessas carniças aí também, né? Suicoden 1, Rude, meu senhor do céu. Qual que é o rolê do Sunraku? Achar essas porcaria aí, e jogar elas até o fim, completar elas. Só que, qual que é o grande diferencial dessa obra aqui? Tudo é em realidade virtual, ou seja, ele deita na caminha, a mente dele vai pro jogo e aí ele joga. Qual que é o rolê disso? Como a gente não tem uma tecnologia dessa pra gente jogar e ter uma noção real disso aí, né, conceitualmente falando, o jogo tem as limitações e o seu corpo vai reagir de acordo com essas limitações. Ou seja, jogos com bugs nisso daí, ele faz com que o seu corpo ganhe reflexos automáticos. E aí vem o grande diferencial de Shangri-La Frontiers que outros jogos com esse conceito não tem, como Sword Art Online, por exemplo. Qual que é o seguinte? Qual que é o grande tchan? O Sunraku jogou tanta porcaria, mas tanta porcaria. Olha o nível de porcaria que eles jogaram. Eles jogaram um jogo que era tão bugado que o apelido do jogo, na tradução ficou como bosta, né? Mas é o bugado que eles falam na dublagem, né? E por causa disso, o Sunraku ganhou habilidades além das humanas, mas é a memória muscular dele que é muito ativa por causa dos bugs, né? A mente dele começou a trabalhar para poder lidar com esses bugs, esses problemas. Então, ele começou a se adaptar e a melhorar nisso. Um dia ele chega na lojinha lá, né? Tá a mina lá, a tiazinha do funk, que inclusive já tá acostumada com ele e com a stalker dele, que é essa mina aí que vocês estão vendo. Essa mina aí, velho. Ainda bem que o pessoal já falou que isso aí vai sumir depois na próxima temporada, porque enche as paciências essa bagaça, viu? Deles dois. Dela ficar, ai, Sunraku, e nem fala com o maluco direito. Aí vai tendo fica trocando a cena pra ela, enche o saco isso aí. Mas não é muito, não é toda hora, né? E aí não incomoda, assim, tipo, não atrapalha a sua experiência, a sua diversão. Ela vira pra ele e fala: Shangri-La Frontiers é um jogo que tá lançando, feito com muito esmero, né? Então o jogo é redondinho, não tem bugs, né? Algo que a gente sonha eternamente aqui na atualidade, em jogos sem bugs, né? E aí ele vai e dá uma experimentada para sair um pouco, né, do jogo bosta e jogar um jogo bom. O Sunraku é um animal de teta. E aí ele vai lá e me pula a primeira cidade do jogo e vai direto pro boss do primeiro mapa. Ele dá uma umpada, fica farmando lá nos pobres dos coelhos vorpal lá, certo? E aí ele vai e enfrenta o boss. E essa cena dele correndo pra deitar na cama, pra não morrer no respawn, pra não ter que voltar tudo de novo, cara, maravilhoso. Esse jogo, ele é muito bem conceituado. O jogo mesmo, estou falando do jogo do enredo. Ele é muito bem conceituado, porque as fases, né, as áreas dele, são áreas que são temáticas para você se adaptar e enfrentar o boss. Então, você vai enfrentar inimigos rápidos e fortes, como é o caso lá do começo e tal. E aí o boss é o que? Rápido e forte. Eles adicionam o veneno para ser um diferencial do bicho. No segundo, ele tem que trabalhar na lama lá e tudo mais. É como é que é o boss? É na lama. E ele tem um adicional de que ele tem ataque sorrateiro também, né? Então ele também é stealth. Então tem um negocinho a mais. E vai nesse conceito. Sunraku, no meio desses rolê todo aí, né? Que fica parecendo um pervertido dentro do enredo.
ele resolve pôr uma roupinha lá e tal, mas não dura muito tempo no enredo. Né? O nosso querido Homem-Galinha aí dá de cara com um dos grandes mistérios do enredo, que vai ser meio que revelado mais pra frente no enredo, que é os monstros únicos. Dentro desse mundo, existem monstros que são tão pica, mas tão brabo, que ninguém nunca nem sequer conseguiu matar esses bichos, tá? Então eles lutaram com vários desses bichos aí, mas ninguém conseguiu derrotar eles ainda. Alguns são difíceis até de achar. O Sunraku era de cara sozinho à noite com um desses, que é o... Qual que é o nome do bicho? Tá aparecendo aí pra vocês, que eu não lembro o nome da porcaria do bicho. E o bicho vai lá e dá uma mordisquela nele lá, da hora, e faz ele ficar amaldiçoado. E aí ele não pode equipar nada nos braços nem no peitoral. Então ele continua andando o Zé da Sunga aí. Isso é ridículo, mas tem um porém, tá? Você vai olhar e falar assim, o cara jogou tanto jogo ruim que já fez o boneco na galhofa. Não, a experiência do Sunraku é muito levada em consideração aqui. Não só dele, mas dos outros dois personagens que também são que nem ele, que jogam esses jogos mais hardcore, mais absurdos e tudo mais. Então, ele tem muita experiência. O que ele viu? Logo na criação de personagem, você pode simplesmente pegar os seus equipamentos e tudo mais e vender para poder comprar alguma coisa melhor. O que ele fez? Ele vendeu para comprar as armas, né? E aí ele comprou a cabeça de galinha só para ser um adereço ali a mais para ele não ficar totalmente sem roupa no enredo, né? Na gameplay no caso. Então tem isso. Então tudo nessa história vai sendo levado em consideração. O nosso menino Sunraku é o bicho vindo e voltando por causa de ter jogado tanta porcaria, né? As cenas deles jogando lá o joguinho de luta lá, o bosta, é muito maneira, porque é muito criativo o conceito dos bugs, porque o cara teve que pensar como é que funcionaria um bug num jogo de realidade virtual, a ponto do cara se multiplicar em um episódio. É absurdo isso, né? Mas é um jogo que é muito bem feito. Isto é a base do negócio para a história. Que o jogo, Shangri-La Frontiers, é muito bem feito dentro do enredo. Só que tem um porém aqui que eu vou reclamar, tá? Existem dois problemas nesse anime que foram o que me fez irritar um pouquinho e não dar uma nota 10 para ele falar, pô, puta anime bom, não sei o que lá, como o da semana que vem, que é o Frieren. O que acontece? Em vários momentos vai ter momentos dramáticos, né? Pra ter aquela imersão na história e tudo mais. Alguns deles, como o Sunraku passa boa parte da história sozinho, antes de começar a reunir a galera no grupo e tudo mais, o Sunraku vai arrumar o grupo e tudo mais. E esses momentos dramáticos são quebrados por piadas porcaria. São aquelas piadas sem graça, que não é legal, não funciona. E, cara, como isso irrita. Como isso irrita. É a única coisa que você bate o olho e fala, putz, isso aqui é chato. E várias vezes acontece e quebra o clima daquela parte dramática. Tanto é que quando o Sunraku tá lutando sozinho contra o bichão lá e toma um pau dele, é legal essa cena porque não tem essa quebra porque o Sunraku tá sozinho. Então tem esses poréns aqui que eu sou obrigado a falar, né? Diferente do 86 que os poréns ficam mais no 3D vagabundo e com algumas coisas que parecem um pouquinho meio forçada, apesar de que não é porque morre mais da metade do elenco, mas enfim. Aqui elas são meio quebradas, né? Meio chatinhas. Já falei da mina também e tal. E o outro grande porém é que é o seguinte: o jogo foi feito por uma galera. Quando aparece essa galera, que é bem no finalzinho, então não vou falar como é que é essa cena, isso incomoda. A forma que eles são retratados, quem desenvolveu o jogo, certo? Isso incomoda. Por quê? Porque o negócio fica falando pra você, o jogo é muito bem feito, o jogo é muito bem feito, o jogo é muito bem feito. E chega lá, e o jeito que as pessoas são introduzidas que fizeram o jogo, elas falam como se o jogo não fosse bem feito, não fosse uma obra-prima, como é passado pra gente dentro do enredo. Então, isso incomoda, porque é uma contradição dentro do enredo. Como eles apareceram só uma vez e a gente ainda não teve esse desenvolvimento, é muito situacional, pode ser que isso mais pra frente mude, então beleza. Vale aqui citar que um dos personagens é um player killer, sim, um PK. PK, pra quem não sabe, é a galera que fica matando os outros em jogo de MMO. Shangri-La Frontiers é um MMOzão da massa, então a gente vai ter esse personagem aí. E são três personagens. O Sunraku, o amigo dele que é um pro player que só faz personagem feminina,
né? E esse PK aí, que é uma mina xarope das ideias também, né? Vale ressaltar aqui que o Sunaco ganha um coelho, né? Um Vorpal, e ele vai aprendendo os rolês da galera Vorpal, né? Eu não quero spoiler o final, porque esse último arco é a grande luta dele, né? No final, é algo assim. Cinema, né? Cinema. Essa luta é cinema. É muito bem feito, muito legal. Tem um probleminha que eu não posso falar aqui porque é spoiler. Mas é um negocinho, tipo assim, uma escolha de direção que talvez no mangá seja desse jeito, mas no anime não precisava ser. Então, sabe? Um negocinho ali, pá. Mas vale ressaltar aqui, o nosso querido protagonista vai lá no Coliseu dos Vorpal lá. E aí os bichos no Coliseu desce a lenha nele, mas com gosto. Aí quando ele acha que já chegou no boss final e tudo mais, o coelhão lá, o pai vira e fala assim, ó. Toma que filho é teu, e taca o bicho na arena e ó, Sunaco se lascou. Opa! Corre, negada!